Depois de uma noite de muita chuva, uma calmaria. Acordei vendo a maré encher a baía. A força da gravidade da lua levando e trazendo vida. Em vez de o mar estar de ressaca, acho que deve ser o pessoal do condomínio que está. O Hernani foi buscar gelo, e a cada dia ele está mais adaptado à vida no mar. Como estava chovendo muito, colocamos uma lona branca por cima do barco. Não fica lá muito bonito, mas fica seco. Estamos indo para o Mamanguá, conhecido como o único fiord brasileiro. Na verdade, não é exatamente um fiord, mas é tão bonito quanto um. Atravessando, me chamou a atenção aquele senhor na varanda, olhando a vida passar, assim sem nenhuma pressa. Mas estamos visitando outro morador do Mamanguá. Mamanguá é o seguinte, ó. O Mamanguá vem de Mamanguá por causa da mama, né? A pedra ali se forma uma mama, ficou Mamanguá, sabe? E o que eu acho interessante aqui do Mamanguá é o seguinte, é muita fartura de peixe que tinha aqui no Mamanguá, entendeu? Eu peguei muito peixe grande aí, sabe? Camarão, você daqui desse deck aqui, você dava tarrafa, você pegava balde de camarão aí. Muita. E hoje? Hoje tá bem raro isso aí, né? Quer dizer, a população cresceu, né? A matança também, mas ainda tem, você procurando ainda encontra. Esse é o Dadico, que montou um restaurante quase no fundo do Mamanguá. Como era de se esperar, não havia carne. Mas existem muitos outros bons motivos para visitar o Mamanguá. É uma das áreas que mais tem vento para velejar em Paraty. Tem uma cachoeira no fundo. Tem o Pão de Açúcar ali, que é muito visitado ali, ó. Você gasta 1h30. Ali vai todo dia, gente do mundo inteiro, cara. Os franceses aqui, eles vêm direto aí. E o que mudou no Mamanguá desde a época que o senhor era criança para hoje? O que eu acho que mudou bem por causa do turismo, né? Porque antes não tinha turismo aqui no Mamanguá. Eu mesmo pescava, o peixe eu vendia em Paraty. Depois que eu comecei o restaurante, eu comecei a vender aqui, os turistas vêm comprar aqui, quer dizer, melhorou, né? É que o povo, eles tinham uma rede, eles redavam, consumiam aqui mesmo e fazia muita farinha também aqui, caso de farinha, sabe? Hoje em dia isso aí está acabando, da minha família mesmo, mais velho, só vivia assim, fazia farinha para vender, banana e peixe, botava peixe para vender. Mamanguá, eu falo para todo mundo, Mamanguá é um lugar que é bem preservado, porque só tem um campo pequeno aqui no Mamanguá. Sabe, não tem, só tem 2 pousadazinhas pequenas aí, só alguma casa de caiçara que aluga, só não é que lugar que fica em Sono, Trindade, essas coisas, Pouso, Cajaí, que fica a turma aqui não. Não tem muita pressão imobiliária? Não tem. Tem a reserva, né? Lógico, E agora que o povo caiu na realidade que tem que cuidar, tem que preservar, né? Porque você sabe que uma rede da mar é pequena vai matar os menores, então tem que matar uma da mar de 1 quilo para cima, para poder não faltar peixe pro povo aí. Sim. Apesar que eu tenho ali aqueles bambu ali, é um ponto de roubá-lo, sabe? É um ponto de roubá-lo. Ali sempre junta peixe, mas tem que fazer um negócio de madeira, deixar no fundo do mar, aí sempre eu vou lá e mato peixe lá. Esse tipo de técnica artesanal não me parece ser um grande problema. Triste é passar por barcos fazendo arrasto dentro desta área, colocando em risco essa tradição de pesca e a própria economia do local. Meu pai, minha mãe, meus avós, tudo é daqui do Mamanguá. Tudo aqui numa fazenda chamada Rio Grande, era tudo daí. Só que a minha família, essa história eu nem queria falar porque eu vou fazer essa trilha que eu estou fazendo, eu fiz um rascunho com esse meu avô, com meu tio, para fazer 395 anos que eu moro aqui no Mamanguá. Então a gente vai fazer um quadro contando essa história. E a minha bisavó, ela era escrava. Essas escravas aqui, então uma mistura de escravo,
sabe, com índio e com branco. Porque meu pai era branco e a minha avó, sabe, meu avô era escuro. Então, que da descendência de escravo. Sabe? Então, dessa geração de lá pra cá, fiz meus cunhos, 395 anos que eu moro aqui no Mamanguá. Poxa, né? Gostei de termo. 395 anos? Aí eu comecei a ficar com medo, já que gravaram aqui um episódio da série Crepúsculo, que falava em vampiros entre os índios da região. Brincadeiras à parte, é certo que as raízes dos caiçaras aqui são antigas. O que eu olho, o que eu passei, o que eu era, assim, que eu já fui, eu trabalhei muito com meu pai, em lavoura, nós andávamos 1h30, 2 horas no sertão aí, hoje em dia isso eu não faço mais. Então, eu creio que melhorou isso de 80, de 2000 para cá, melhorou muito. Eu acho uma coisa muito legal porque assim, claro, todo mundo tem lugar ao sol, né? Qualquer um pode vir e montar. Verdade. Agora, é bonito ver que o senhor é caiçara e o senhor se modernizou, fez um restaurante bacana e continuou na mão de caiçara. Na mão caiçara. Então tudo começou, esse meu filho que passou aí, nós começamos ali. Nós não tinha condição na época, nós botava fogo na pedra para quebrar a pedra para fazer o lugar, sabe? Como caiçara e ficou. E ia ter caiçara mesmo, então agora tem aquela telha que tá velha, botar umas palhas tudo e não tem o jeito que está. O senhor já morou em outros lugares? Eu trabalhei na região dos Lagos Cabo Frio, 7 anos. Depois trabalhei 2 anos em Santa Catarina. Como é que é para o senhor viver aqui? Você em algum momento sentiu falta de ir para uma cidade maior? Não. Já na Convalescência eu nasci aqui. Só para passeio mesmo, porque para Paraty, né? O nosso ponto é Paraty, a referência é Paraty. O que é bom morar aqui? Puxa, cara, é a tranquilidade, né? Tranquilo, sossego, pode só ver o barulho do mar. Graças a Deus não existe ladrão, não existe nada aqui no lugar desse, tudo fica à vontade. Você pode largar o barco aqui? Lógico, tranquilo, puxa, tranquilo. Se o senhor fosse morar em Paraty, o senhor ia sentir falta? É da paz, da tranquilidade. Eu nem moraria, todo mundo pergunta, eu nem moraria na cidade. Cara, eu gosto de observar essa natureza linda aí. Puta, cara, isso aí é uma coisa que Deus deixou isso aí. Tudo de rede também eu entendo. Eu aprendi com meu pai com 5 anos de idade, eu comecei a pescar com meu pai. Tudo que é de rede eu tenho, eu gosto sempre de costurar rede, fazer tarrafa, fazer rede, tudo a gente faz. Eu pesco, eu gosto de pescar. Quando eu vou pescar à noite, garupa, eu saio 5 horas da tarde e volto 6 horas da manhã. A noite toda. Tudo na entrada do Mamanguá. O Mamanguá é 8 quilômetros de lá aqui. Aqui, pega peixe grande, eu já peguei esse robalo de 10 quilos aqui, robalo de 10 quilos, linguado de 10 quilos, pejereba, peixe grande, peguei muito peixe, muito. Cada vez é mais difícil. Não, peixe grande ainda pega ainda, mas é aquela história, você tudo tem que ter conhecimento, ter prática. Se não tiver, pega. Saber onde é que é o ponto. Onde é o ponto, a maré tá pra onde. Acho que trazer os turistas para comerem os peixes aqui é uma boa ideia para a região. Talvez isso mantenha a comunidade sem precisar levar toneladas de peixe para a cidade, onde eles ficam com bem pouco do dinheiro que você paga. Antes do restaurante eu vendia ostra. Saí na lanchinha aí vendendo ostra, né? Aí teve um amigo lá de Campinas, falou assim, por que você não faz um ponto fixo? Aí eu fiz um quiosquinho pequeno, de palha. Aí eu comecei a servir ostra, porção de camarão, porção de peixe, enfim, lula. E daí aí eu entendi um pouco de cozinha, que sempre trabalhei em barco como cozinheiro, né? E aí, pela ideia veio surgindo, fui fazendo. Aí já temos 15 anos aqui. Eu vejo que o senhor é super bonito o restaurante e ao mesmo tempo ele é autêntico, assim, é bem caiçara, né? Bem caiçara. Quem é que decora, quem é que escolhe essas decorações? Não, eu mesmo, porque sempre eu gostei um pouco da natureza, né? As coisas rústicas da beira da praia, caiçara é assim, porque meu pai já tinha um ranchozinho, nós morávamos numa casa de palha, né? Pó a pique, aí eu tentei porque eu acho legal isso aí fiz assim, tudo rústico, madeira, mais. Manter, né, a origem, mas se modernizar ao mesmo tempo. Lógico, é verdade, mas a origem não pode mudar, tem que ser isso aqui. Teve uma mulher alemã, ela gostou tanto desse móvel irregular, ela tirou a foto, mandou até para o museu lá para a Alemanha, lá que ela gostou. Para ela, eu nunca vi uma coisa assim. Às vezes a gente tem ouro no quintal e não sabe. Não né? sabe, é verdade. As coisas que a gente não dá valor, não dá valor, é verdade. Outros povos dão muito valor. Verdade. Então eu gosto daqui.
Eu também gosto de cozinhar. Ter cozinha eu gosto. Tudo porque eu sou cozinheiro, que eu aprendi mesmo, criei nesse ramo. Tudo que eu inventei dá certo, sabe? O tempero é muito bom. Então aonde que eu gosto, tenho amor de fazer comida, então eu fico aí. Qual o segredo? Eu vi que tem algumas coisas que o senhor guarda ali, ostra. É ostra, então. Na água. As ostras, você pega as ostras. A ostra, eu trabalho com ostra há 18 anos, sabe? E a ostra viva, pega lá, bota ali no viveiro, ali, abre na hora para servir aqui na mesa. Né? E eu vou continuar até. Você vê que eu gosto de manter a cultura aqui do Momogal, gosto de artesanato. Artesanato, sempre eu mexi com gosto de artesanato. Essas coisas tudo eu gosto. Trabalho com lavoura, cada coisa eu entendo um pouco. Tudo foi o que fiz, esses móveis, viu? Tudo foi o que fiz. Ah, é? Tudo foi o que fiz. É isso aí, eu vou fazer uma vela, achei uma madeira, tirei fazer. São coisas que você gosta, sabe? Acho que ele conseguiu algo interessante. Tem a dinâmica de um restaurante da cidade. Garçonetes que são da sua família, correndo para um lado e para o outro, atendendo os clientes no tempo em que eles estão acostumados. Ao mesmo tempo, é impossível não dizer que é autêntico. E como é que as crianças vão para a escola aqui? Então, eles vão hoje em dia tem um barco da prefeitura que leva, né? Mas antes a gente ia de pé. Então tem um barco que leva de manhã, 3 vezes ao dia. O senhor acha que os seus filhos vão continuar? Eu creio que sim. Para tirar essa dúvida, entrevistei a Esther, que é filha do Dadico e trabalha no restaurante. E você gostava mais de morar aqui ou lá em Paraty? Quando eu era criança eu gostava, mas agora eu não costumo mais aqui não. O que você falta aqui? Aqui não tem luz, não tem acesso à internet, não tem sinal, tem mosquito. E eu não consigo mais ficar aqui. Vamos igual esse paraíso que você tá vendo, mas não dá mais pra morar aqui não. Não consigo. Um dia você acha que volta? Pretendo nunca mais voltar a morar aqui, se Deus quiser. Morar aqui tem seus lados muito ruins, aqui também não tem escola. Eu fiquei atrasada na escola também, aí tipo, tô acabando agora pra ano que vem começar a fazer o primeiro ano à noite, se Deus quiser. Depois, quem sabe, fazer uma faculdade, né? E aqui tem o lado ruim daqui que não tem trabalho também, minha mãe teve que ir embora. E não tem escola também, é isso. Eu já fui um adolescente em uma cidade do interior. Bem maior que uma Manguá, é verdade. Mas eu acho que sei como ela se sente. Assim como a maré que entra e sai da baía, as pessoas também. Trazendo ao invés de nutrientes, ideias e costumes. Como o próprio Dadico fez um dia. Quem sabe não é Esther, depois de fazer uma faculdade, que vai trazer mais renda para os moradores da região. Mas eu ainda estava intrigado com a calma daquele senhor sentado na varanda. Mas era tarde, então é melhor deixar para outro dia. Se você gostou da forma como contamos histórias e gostaria de fazer um vídeo para a sua empresa, fale com a EA Produtora.